Olá, eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião, especialista em dores crônicas. Hoje nós vamos falar sobre um teste que ele é muito importante e muito usado na prática médica, chamado teste de Faber, como também muitos chamam de teste de Patrick. A gente vai dividir esse vídeo em 3 etapas, sendo que a primeira é justamente as indicações quando fazer esse teste. A segunda parte nós vamos falar sobre a semiotécnica, como que esse exame é realizado. E a terceira parte nós vamos falar justamente sobre as conclusões acerca do resultado desse teste. Então, acompanhem com a gente. Com relação às indicações do teste de Faber, elas são mais indicadas quando o paciente que você está examinando é justamente um paciente que sente uma queixa de dor lombar, então entra no diagnóstico diferencial das dores lombares. O paciente também tem dor no quadril ou então até mesmo uma limitação da amplitude de movimento no quadril. Esse tipo de paciente é o melhor paciente para poder a gente realizar esse tipo de exame. E como que é realizado esse teste? O nome Faber não é um nome à toa. Faber quer dizer o F de flexão, o AB de abdução e o R de rotação externa, todas as palavras obviamente em inglês. Então, observe só. A primeira preocupação é deixar o paciente justamente em decúbito dorsal, com as costas encostadas na maca. Então, nós iremos fazer no lado afetado, do lado que nós queremos fazer o tipo da avaliação. Então, por exemplo, esse paciente ele queixa uma dor na região lombar, na região lombar baixa, do lado esquerdo. Então, a perna do lado afetado, nós vamos fazer um movimento de flexão, um movimento de abdução e um movimento de rotação externa. Sendo que nós devemos colocar a parte do tornozelo dele acima da região do joelho da perna contralateral. Após posicionarmos o paciente, e a gente nota que o paciente fica na posição como se fosse um 4, que também é um outro nome do teste, que a gente chama de teste da figura de 4, nós então colocaríamos uma mão na espinha ilíaca anterosuperior do paciente do lado contralateral, do lado examinado, e a outra mão colocaríamos em cima da articulação do joelho e faríamos um movimento gentil em relação à maca. Essa seria a parte da semiotécnica do paciente com o exame do Faber. O que esperar então como resultado normal do teste de Faber? É que essa relação do joelho, se traçarmos uma linha, ela tem que estar ao mesmo nível do joelho contralateral ou então até mais baixo. Então, se eu, após fazer essa gentil pressão no joelho do lado examinado, se o paciente não queixar nada em relação à dor ou algum tipo de desconforto, nós consideramos como se fosse tudo normal, está tudo ok. Porém, se ao aplicar essa pressão gentil no joelho do lado da perna afetada e o paciente sentir um desconforto importante que impossibilite de continuar o exame, como se, por exemplo, ele estivesse nessa altura aqui e na hora que eu empurrasse a perna ele sentisse um desconforto, aí sim o teste seria considerado como se alguma coisa tivesse anormal no organismo do paciente. E então, com o paciente com a prova positiva, quais são as conclusões diagnósticas que nós podemos chegar? Se o paciente queixa, e isso é óbvio que você já tem com relação à sua história clínica, o que você já identificou através da anamnese no paciente, mas também você vai, durante a realização do procedimento, perguntar do paciente, se ele queixar desconforto, obviamente, onde está o desconforto dele. Se o paciente, na hora que a gente pressiona, ele sente um desconforto, lembrando sempre de manter a outra mão aqui na espinha ilíaca anterosuperior para poder justamente estabilizar o quadril do paciente, na hora que você pergunta, teve dor? Ele queixa, sim, tive dor. Essa dor foi em que localização? Se ele queixar que essa dor é na localização da região posterior, como se fosse na região lombar inferior, até mesmo no glúteo, a gente suspeita de algum problema na articulação sacroiliaca, como uma sacroileite, por exemplo. Mas se ele queixa uma dor na articulação do quadril, a gente pode pensar em algum tipo de processo patológico na articulação do quadril, ou até mesmo nos músculos que estão envolvidos com relação a essa articulação. Eu espero que através desse vídeo a gente tenha conseguido ajudar você a entender um pouco mais sobre como realiza o exame do Faber, as indicações e as conclusões diagnósticas que podemos chegar, lógico, somando com toda a questão da anamnese e da investigação de outros sistemas também. Muito obrigado.